Está começando mais um programa Arte em Foco. E no programa de hoje vamos falar de dois ilustres compositores do samba brasileiro. O primeiro deles é o sambista Cartola, considerado por diversos músicos e críticos como o maior sambista da história da música brasileira. E o outro compositor e também sambista é Almir Guineto, considerado o mestre do partido alto, um samba baseado na arte de fazer versos no improviso. Falar de samba sem falar dele. Autor de sambas inesquecíveis como As Rosas Não Falam, O Mundo é um Moinho, O Sol Nascente, Luz Negra e Rugas. Angenor de Oliveira, filho de Sebastião Joaquim de Oliveira e Aida Gomes de Oliveira, nasceu no Rio de Janeiro, mais precisamente no Morro do Catete, em 11 de outubro de 1908. Ao passar por dificuldades financeiras, sua família teve que mudar para o Morro da Mangueira, onde aos 15 anos, após a morte de sua mãe, abandonou os estudos e arranjou um emprego de servente de obra. Lá na obra, ele usava um chapéu para se proteger do cimento que caía de cima e foi aí que ganhou dos colegas de trabalho o apelido Cartola. Quando ainda era menino, pegou gosto pela música e pelo samba. Foi então que aprendeu com o pai a tocar cavaquinho e violão. Mas engraçado, quando eu era criança, eu também não fazia nada que prestasse. Todo meu era mal feito, eu não gostava de estudo, era levado. Ele não gostava de estudar? Não. Então ele passou a me dar lições em casa. Chegava à noite e me dava 2 horas de lições. Mas eu pouco prestava atenção às lições, que ele me dava lição. Eu estou estudando aqui, ele está tocando violão, então eu não sabia se eu aprendi a ler ou se aprendi a tocar violão. Pouco tempo depois, conheceu Carlos Cachaça, 6 anos mais velho que ele. Foi aí que Cartola entrou para o mundo da boemia, da malandragem e do samba. Passados alguns anos, em parceria com o grupo Amigos Sambistas do Morro, fundou a Estação Primeira de Mangueira. Além do nome e as cores verde e rosa, que teriam sido escolhidas por ele, Cartola também compôs o primeiro samba para a escola, Chega de Demanda. Chega de demanda, chega. Com este time temos que ganhar. Somos da Estação Primeira. Salve o Morro de Mangueira. Sem trabalho, começou a compor e a cantar nos bares do morro, tornando-se uma figura cativa nas rodas de samba e da boemia, onde ensaiava suas primeiras composições e acordes no violão. Suas composições se popularizaram na década de 30 nas vozes de Aracide Almeida, Carmen Miranda, Francisco Alves, Mário Reis e Silvio Caldas. Uma de suas composições, Que Infeliz Sorte, gravada por Francisco Alves, foi comprada de Cartola por 300 mil réis. Essa era uma prática comum naquele período, considerado a era do rádio no Brasil, e significou a entrada do compositor no meio artístico. Cartola então conhece Noel Rosa, com quem compôs Não Faz Amor e Qual Foi o Mal que Eu Te Fiz, também gravadas por Francisco Alves. Já no início da década de 40, Cartola desapareceu do cenário musical carioca, e pouco se sabia dele naquele período. Apenas que, além do sambista ter brigado com seus amigos da Mangueira, teria contraído uma grave doença e estava muito abatido com a morte de Deolinda, a mulher que o acolheu ainda jovem depois que o pai expulsou de casa. Quase 10 anos depois, já na década de 50, Angenor de Oliveira foi encontrado pelo jornalista Sérgio Porto trabalhando como lavador de carros em Ipanema. Com a ajuda do jornalista, Cartola voltou a compor novos sambas, que foram então gravados pelos novos intérpretes da época. Já com 66 anos, Cartola gravou o seu primeiro disco solo, e a sua carreira decolou de novo com os clássicos como As Rosas Não Falam, O Mundo é um Moinho, Acontece, O Sol Nascerá, Quem Me Vê Sorrindo, Cordas de Aço, Alvorada e Alegria. O Sol Nascerá é uma música de sucesso. Felizmente ela está com 20 e tantas gravações, né? É a melhor música, a música que mais me deu dinheiro. Mas a Divina Dama também na época foi sucesso. Porque naquela época um samba como Divina Dama foi muita coisa.
Agora foi Sol Nascerá, aliás, a primeira gravação foi da Nara Leão. Depois todo mundo gravou isso. Todo mundo. Tem 25 ou 26 gravações. Compositor de mais de 500 músicas, Cartola morreu aos 72 anos, no dia 30 de novembro de 1980, por consequência de um câncer. As obras de Cartola têm um significado especial na narrativa do samba, com um estilo inconfundível em suas harmonias, melodias e letras que traduzem a poética do trovador da Mangueira, que continua influenciando as novas gerações de sambistas. Cartola era um sambista de morro, né? E não fazia assim essas coisas muito de... O samba dele sempre teve aquela... Como é que se diz? Sempre foi samba fino, assim, né? Sua poesia e seu samba não acabaram com sua morte. Suas composições continuam a ser cantadas e regravadas. Elas atravessaram décadas e se atualizam a cada vez que é regravada. No próximo bloco, iremos falar de outro compositor e sambista brasileiro, Almir Guineto. Não saia daí, voltamos já. Eu pretendo levar a vida, vou chorando, eu vi a mocidade perdida. A escolha da faculdade é uma escolha de vida. Há 18 anos, a Faculdade Maringá tem mudado a vida de muita gente com ensinos de qualidade. Faculdade Maringá, um nível superior de ensino. Fone 3027 1100. Estamos de volta com o programa Arte em Foco. E para a Festa do Samba ficar completa, iremos falar um pouco sobre a vida e composições de um dos maiores representantes do samba no Brasil. Minha mãe, Dona Fia, que é autora do um samba também que está no repertório. Dona Fia, cadê Ioiô? Me chamaram de Ioiô. Estamos aí. Dona Fia, cadê Ioiô? Cadê Ioiô? Cadê Ioiô, Dona Fia? Cadê Ioiô? Cadê, cadê? Cadê Ioiô? Cadê? Quem vai dizer? Cadê Ioiô? Ioiô é moleque maneiro, vem lá do Salgueiro e tem seu valor. Toca cavaco e pandeiro e... Os versos da música Cadê Ioiô, Dona Fia, de César Veneno, mesmo cheia de elogios ao sambista, não são suficientes para definir o gênio do samba, Almir Guineto. Almir de Souza Serra nasceu em 12 de julho de 1946, no Rio de Janeiro, e morava a 500 metros da quadra da Acadêmicos do Salgueiro, praticamente dentro da escola, que foi fundada 7 anos depois de seu nascimento. Seu pai, Iraci de Souza Serra, era violonista e fazia parte do grupo Fina Flor do Samba. Sua mãe, Nair de Souza, conhecida como Dona Fia, além de costureira, era compositora e uma das principais figuras da escola de samba Acadêmicos do Salgueiro. E seu irmão, Francisco de Souza Serra, foi um dos fundadores do grupo Os Originais do Samba. Com toda essa influência do samba, durante a juventude, Almir se tornou mestre de bateria da Salgueiro e ainda fazia parte de um grupo de compositores do bloco carnavalesco Cacique de Ramos. Lá no fim dos anos 70, o compositor e seus parceiros do Cacique de Ramos se elegeram como os grandes arquitetos e renovadores do samba e da música brasileira. Guineto não era somente um mestre do Partido Alto. Ele era mais do que um sambista e um artista completo. Muito menos se resumia a um compositor versátil, já que alcançou sucesso de público investindo na renovação do samba. Sua vida de compositor começa com uma faixa lançada pelos Originais do Samba em seu 8º disco É Ouro Só, uma homenagem à Bahia em parceria com o Mussum. No início da década de 80, cai na boca do povo ao emplacar suas composições em discos dos Originais do Samba, dentre elas a música Bebedeira do Zé e no álbum No Pagode, de Bete Carvalho, que gravou Coisinha do Pai. Eu fiz Coisinha do Pai, uma música que eu tive sorte.
foi para Marte, né, pro robozinho de Marte, pro Cadete Carvalho, arrebentou aí o Brasil. Essa música é uma namorada que eu tinha em Santana, em São Paulo. Chamava-se Regina. E eu gostava muito dela e sou apaixonado por ela até hoje. E saiu um pedacinho da coisinha do pai. E a gente brincando, né? Brincando com sentimento, com coisa séria. Compôs canções emocionantes e com um brilho intenso. Um artesão de releituras arrojadas do samba de roda, do partido alto, da valsa e das músicas românticas e religiosas. Como compositor, Almir sempre soube fazer das parcerias um terreno fértil para suas composições. Junto com Luverci Ernesto e Luiz Carlos Chuchu, compôs uma das mais belas canções da música popular brasileira, É Pois É, que simbolizava o lamento, a súplica, rancor, arrependimento e traição, ligados a uma temática de elementos bíblicos. Compor é tirar da alma aquilo que está preso, né? As coisas que você quer botar para fora, as coisas que tem dentro de você, que você tem que soltar. Você não pode deixar aquilo ali, aí não tem como deter, né? Você tem que descarregar de dentro para fora alguma coisa que está presa. E cada compositor é diferente, né? Tem uma emoção diferente cada um. Suas melodias manifestavam combinações imprevisíveis em clássicos como Lama nas Ruas e Sá Janaína, que se dividia entre a valsa romântica brasileira dos anos 30 e o destaque da percussão do pagode caciquiano. Já a música Não Quero Mais Saber Dela assemelha-se a um samba antigo da Portela. No entanto, a música de Lourdes é um samba rock, repleto de convenções de arranjo. Entretanto, Pombaim opera a partir da aceleração do andamento característico do samba de roda baiano. Em relação às letras, o compositor utilizava com inteligência o português quebrado, como na música Gari Padrão. Responsável por transformações na música de sua época, Guineto é reconhecido pelo seu público e pelos maiores sambistas do Brasil pelo seu trabalho inovador, considerado um designer de linguagens renovador das formas do samba. Seus sambas causam delírio, prazer e comunhão, e dificilmente você irá a um pagode ou uma festa popular em que as músicas de Almir Guineto não sejam tocadas. Ô, coisinha tão bonitinha do pai, ô, coisinha tão bonitinha do pai, diz coisinha, ô, coisinha tão bonitinha. Suas composições ganharam mundo na voz de intérpretes como Bete Carvalho e Zeca Pagodinho, tornando-se ainda mais conhecido e respeitado entre o povo. Com o seu trabalho solo não foi diferente. Seu legado conta com mais de 300 composições. A riqueza nos modos de compor unia a sonoridade e a influência, que combinavam formatos tradicionais com novidades que cativavam o público de imediato. O artista nos deixou em 5 de maio de 2017, aos 70 anos de idade, fragilizado pela diabetes e por problemas renais. Almir Guineto foi um dos maiores representantes do samba de raiz no Brasil, e como Arlindo Cruz costuma dizer, se o samba tivesse uma imagem, essa seria a de Almir Guineto. E o nosso Arte em Foco de hoje chega ao fim. Espero que tenham gostado. Obrigada pela companhia e até o próximo programa. Tchau! Que vale ouro, agradeço a Deus porque Ele fez, oh, coisinha tão bonitinha do Pai, oh, coisinha tão bonitinha do Pai, oh, coisinha tão bonitinha do Pai, oh, coisinha tão bonitinha do Pai.